Olá, queridos, tudo bem com você? Estamos na lição de número 12. Fala sobre a revolta de Absalão. Quem era Absalão? Era filho do rei Davi, um dos reis mais prósperos que Israel já teve. Absalão, ele foi um louco desesperado em querer assaltar o trono de seu próprio pai. Na verdade, existem duas características para se colocar aqui. Primeiro, Absalão era um filho que nunca foi confrontado. Vejam só, será se você está confrontando o seu filho? Será se quando ele erra, você coloca a mão na cabeça ou você chama ele e confronta ele com olho no olho, pela verdade e com a verdade? Vem comigo estudar a palavra de Deus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma honra muito grande estar aqui novamente com você. Vamos falar da lição que traz como tema a rebelião de Absalão. A 12ª lição, a penúltima lição desse trimestre, e traz uma temática, o texto de ouro, o texto de áureo, que diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 6. A verdade prática da lição diz: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Meus amados e queridos irmãos, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, eu convido você a se inscrever no meu canal. Se você está me vendo pela RBA, pela Band, em Santarém do Pará, no programa Assembleia de Deus em seu lar, eu convido você a ir lá no YouTube, a se inscrever no nosso canal e a fazer parte dessa jornada. Mas vamos que vamos! O objetivo geral desta lição diz: expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. Este objetivo geral desta lição está baseado em um tripé. O primeiro fala descrever o homem Absalão. O segundo, destacar a revolta de Absalão. E o terceiro, apontar a morte de Absalão. Vamos para o nosso primeiro tópico? O primeiro tópico desta lição diz: o homem Absalão. Amados, para você ter uma noção de quem era Absalão, ele era o terceiro filho de Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Jesus, que nascera em Hebrom, segundo Samuel, capítulo de número 3, versículo 2 e 3. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, Aminon, o primogênito, o segundo com Abigail, Quileabe, do hebraico, o nome Absalão significa pai é da paz, ou como é mostrado, o pai é da paz, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 3. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos
e sua aparência física, que era sem defeito. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 25. Meus amados, o drama de Absalão é o problema de muitos pais que estão vivendo hoje muitas dificuldades. Na verdade, criar filhos é um desafio. No mundo que estamos vivendo, ser pai é uma maratona de paciência, acompanhamento, de ter, na verdade, uma aproximação tamanha e completa com os filhos. Não é fácil. Davi, o pai de Absalão, experimentou, na verdade, a tragédia da decepção. Encontrou num filho um dos seus maiores inimigos. E ainda mais, seu filho Absalão, ele se tornou um assaltante do trono de seu pai. Queria, na verdade, o poder, pela força, pelo ego, pelo desejo. Porém, aqui tem algo interessante para se falar. Como no primeiro tópico fala o homem Absalão, e o primeiro subtópico fala descrição. O segundo fala em que consistia a causa da revolta de Absalão. E quando você percebe literalmente, você enxerga um homem Absalão, um homem político. Um homem político. Um homem que, sabe aquela pessoa boa de papo? Sabe aquela pessoa que tem solução para tudo? Sabe aquela pessoa que mostra, na verdade, para pessoas e tantas outras situações de que ele tem a solução para todo tipo de problema? Pois é. Quando lemos nas Escrituras Sagradas, segundo Samuel, capítulo de número 15, versículo 6, diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Chegava alguém de uma terra longínqua, distante, e dizia: qual é o teu problema? E a pessoa, claro, sabendo que Absalão era um príncipe, filho do rei, dava-lhe atenção. Mas tem algo interessante para aprendermos. É que Absalão, ele tinha um intuito, um desejo de ser rei. Mas ele queria ser rei conquistando o coração dos súditos do rei. Ele queria ser rei de uma forma pela vaidade, pelo ego, pela forma gananciosa do poder. Quando olhamos, quando se refere em que consistia a causa da revolta de Absalão, percebemos que Absalão era um filho que precisava de nãos. Sabe, tem pessoas que criam filhos e só sabem dizer sim, sim, sim. E existem coisas na vida que o pai tem que ter personalidade e dizer não. Amados e queridos irmãos, hoje, na atual conjuntura que estamos vivendo uma geração de pessoas mal acostumadas, de jovens, crianças, adolescentes mal acostumados. E muitas das vezes, quando não há o olho no olho do pai, aquela conversa do pai, se percebe pelas Escrituras Sagradas que Davi foi um rei de grandes conquistas.
matava urso, leões, derrubou gigantes. Ele era extraordinário na política, um conquistador. Na vida militar, nas guerras, ele era um exemplo. Ele era um homem abençoado por Deus. Mas no relacionamento com os filhos, ele era um fracasso. No relacionamento, no olho a olho com os filhos, ele não confrontava. Ele não chamava a atenção dos filhos. Se percebia muitas ações e muitos atos em que Davi se tornou omisso, ao ponto de Absalão, ele nunca foi confrontado pelo homicídio que ele cometeu com o seu próprio irmão. Pelo contrário, fugiu. Pelo contrário, passou 3 anos em outros lugares. Mas o rei nunca o chamou naquela conversa olho no olho que o pai tem que ter com o filho e confrontá-lo. Porque na vida, os filhos sofrem e vivem decepções, porque muitas das vezes em casa, alguém não os confrontou. E ninguém bate tão forte como a vida ensina os próprios filhos. Absalão tinha um rei em casa, mas ele não tinha um rei que era um pai, que cuidava dele, que confrontava ele e que botava o dedo na ferida, mostrando os defeitos do filho e mostrando os caminhos e as possibilidades de ser uma pessoa melhor. No segundo tópico desta lição, vemos a revolta de Absalão. E no subtópico fala a fraqueza do reinado de Davi. O Absalão político. E no terceiro, proclamando-se rei. E no quarto, a lealdade dos servos de Davi. Amados, a omissão é a porta aberta para maldição, problemas familiares e tantas outras derrotas que existem. A omissão é a pessoa que se furta do direito que ele tem de falar, de redarguir, de corrigir, de disciplinar, de exortar. Pais que têm todo esse direito se omitem disso, não fazem o que é para ser feito e acabam prejudicando os próprios filhos. A fraqueza do reinado de Davi estava baseada, na verdade, em que ele tinha filhos que, como é dito aqui, o que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido. Ou seja, muitas coisas que se fazem no dia a dia, ou se faz lá atrás, pessoas se esquecem que todo pecado tem os seus resultados. Tudo que se planta, colhe. Quando Davi, na verdade, cometeu atos pecaminosos, as próprias situações e dificuldades que ele enfrentou com os próprios filhos foi fruto também dos seus pecados cometidos. Outro ponto aqui também, Absalão era um homem político. Você sabe muito bem que existem 3 classes de pessoas que perderam o crédito na sociedade. Primeiro, os líderes políticos. Segundo, se fala os líderes religiosos. E terceiro, os policiais.
Meus amados e queridos irmãos, se lembrem que pessoas dizem assim, essa pessoa é política, ele é um político. Então dá-se um sinônimo de que todo político é mentiroso. Nem todo político que faz política, ele tem, na verdade, o cabedal para ser mentiroso. Mas muitos usam isso para se tornar malandros, perversos, pessoas que estão, na verdade, desviando coisas da sociedade, bens, dinheiro, qualidade de vida, educação, saúde e uma série de outras coisas da sociedade. Políticos. Muitos dos políticos não sabem, na verdade, viver na ética, no compromisso e na responsabilidade. Vemos aqui o político Absalão. Ele se tornava um político profissional. Ele mostrava o problema e apresentava a solução. Porém, na hora dele vestir a camisa, honrar o que falou, na verdade, honrar a palavra que prometeu, fugia, não dava resultado. Ele vendia essa imagem como o homem que ia solucionar todos os problemas de Israel. Um outro tópico aqui também é que se fala sobre proclamando-se rei. Quando a pessoa, ela tem o interesse, o desejo de usurpar, tomar, roubar algo de alguém, muitas das vezes, essa pessoa, ela é capaz de todos os meios necessários, meios lícitos e ilícitos, para tomar, querer, roubar aquilo que elas colocam como propósito. Absalão assaltou o trono e expulsou o rei Davi. Ou seja, a ação de Absalão fez o rei Davi procurar salvar sua própria pele, a sua própria vida. Porque ele fez um marketing de arrebanhar uma série de pessoas para poder, na verdade, provocar uma rebelião em Israel. O pior de tudo, isso veio do seu próprio filho. Quando ele se proclama rei, ele esquece algumas coisas. Primeiro, Deus colocou Davi como rei de Israel. Isso nos dá uma aplicação. Ninguém queira tomar a cadeira de alguém, o espaço de alguém. Ninguém queira, na verdade, ficar no lugar de alguém se a pessoa própria não ter o chamado necessário, real, para estar ali. Um fator também importante para colocarmos aqui é a lealdade dos servos de Davi. A lealdade dos servos de Davi, isso nos mostra algumas coisas que a gente precisa colocar. Primeiro, é que existe algo que precisamos muito entender. É que ser leal, ter lealdade, todos nós precisamos viver assim. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi pronta para fugir. Sem dúvida, isso era a consequência da espada que viria sobre a sua casa, como fora profetizado. Ao sair de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que faz é em frente do Monte das Oliveiras. Agora, tem um detalhe aqui que é importante pontuar. Primeiro, é que nunca transfira sua responsabilidade, seu compromisso de honrar alguém para outras pessoas. Nunca transfira essa responsabilidade para
outras pessoas. Um fator também interessante para finalizar, fale a verdade. Fale a verdade. Por que isso? Fale a verdade para seus filhos. Isso faz muita diferença, por quê? Porque os filhos precisam saber que existem companhias, amigos, que eles têm que não são boas para eles. E para isso, eles precisam serem confrontados. Terceiro tópico fala a morte de Absalão. O coração de pai. Nunca transfira sua responsabilidade de pai para um avô, para um pastor, para um professor de escola dominical, para qualquer outra pessoa. Nunca. Nunca. A responsabilidade é sua. O coração de pai. Davi teve que fazer aqui uma avaliação, porque, queridos, todos nós podemos enfrentar dificuldades tamanhas com os filhos, mas nós temos um coração de cuidador, daquele que zela pelos filhos. Um outro fator também é que o preço da rebelião de Absalão. Amados, a Absalão, sua vaidade lhe levou à morte. Somos livres para escolhas, somos livres para semear, somos livres também, queridos, para colher, na verdade, muitas das coisas que plantamos. Agora tem um detalhe interessante. Quando se vê um traficante, se diz que ele tem dois caminhos. Um é para a penitenciária e outro é para a morte. Quando se via aqui a vida de Absalão, fazendo uma revolta e tomando o trono de seu pai, ele passou pelo risco da morte. Ele enfrentou a maior autoridade de um reinado. Ele esqueceu que Davi também, além de ter a bênção de Deus, tinha e tem as pessoas que eram leais a Davi e que sabiam, na verdade, quem era Davi. Um outro fator também é que tem pessoas que pecam, transgridem, fazem escolhas irresponsáveis e esquecem que um dia vão colher o preço de todas as suas escolhas. Assim, Absalão pagou com a morte as escolhas, a sua ganância, o seu desejo usurpador, ganancioso de assaltar o trono de seu pai. E aqui eu quero finalizar dando uma palavra sobre rebeldia. A Bíblia Sagrada, ela dá-nos vários conselhos sobre rebeldia. Entre elas, existe aqui um comentário que é dito que a rebeldia, ela aborrece o Criador. A rebeldia, ela, na verdade, é algo insano, imprudente, imoral e indelicado que não tem a aprovação divina. Aqui eu termino esta aula e te agradeço. Que Deus te abençoe e te guarde. E não saia daqui sem antes deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e que Deus te abençoe.